Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está se iniciando, em mais uma segunda-feira. Hoje estamos aqui novamente para mais um episódio, mais um programa aqui no canal do YouTube do Grésio, do nosso Acolhimento com Jesus. E antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente se harmonizar, para a gente se ambientalizar com esse lindo trabalho que vai ser feito. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, estamos aqui reunidos para que possamos internalizar esses conceitos trazidos pelo nosso querido Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, para que possamos refletir sobre os nossos pensamentos, nossas condutas, nossas atitudes e de que forma nós possamos modificá-las. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Queridos, o capítulo de hoje do nosso livro Fonte Viva, tá? Estamos fazendo aqui o estudo sequencial do Fonte Viva, se chama Apacenta. Apacenta. E traz um trecho no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17, onde Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E como todos sabem, nós lemos aqui o texto e vamos comentando no decorrer do nosso breve estudo. Ok? Então vamos nós. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Queridos, vamos nós agora. Muitos de nós, no nosso trato com o nosso semelhante, nós usamos da força verbal. Algumas pessoas ainda utilizam da força física. Gritos, xingamentos, força, castigo, abandono aos infelizes e por aí vai. E uma das coisas que nós precisamos entender que nós, aliás, antes disso, cada um está num momento evolutivo diferente. Eu estou num momento evolutivo, você está num momento evolutivo, o outro irmão está em outro momento evolutivo. Nós não estamos no mesmo nível de evolução. Isso é a primeira coisa. Então, Jesus nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos praticar a indulgência, né? Praticar a benevolência, praticar o perdão. Isso quer dizer o quê? É a pergunta 866 do Livro dos Espíritos, para falar a verdade, não é nem no Evangelho. O Evangelho também fala, mas mais direto, mais objetivo é na pergunta 866 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão, que é a prática da caridade, na pergunta 866. Isso requer que ele está pedindo, na verdade, para que nós possamos fazer da mesma forma. Que nós possamos ser benevolentes uns com os outros, né? Indulgentes, né? Saber perdoar. É isso que ele espera. Se nós praticarmos esse grande remédio, nós vamos justamente melhorar o nosso trato com o próximo. Isso que ele fala aqui não é um texto antigo, não é uma recomendação antiga, é uma recomendação que vale para os dias atuais. Quantos de nós, nos nossos embates aí no dia a dia, nós nos deparamos com pessoas que nos ofendem? Pessoas, às vezes, que olham para a cara da gente de cara feia, aquele olhar feio, aquele olhar pesado.
Cada um está num momento evolutivo. Geralmente o mundo está cheio de pessoas muito boas de coração. E cada vez aumenta mais as pessoas que possuem um coração muito bom. Mas também existem pessoas tóxicas, né? Ou seja, aquelas pessoas que nos ofendem, que olham para a gente com a cara amarrada, com a cara feia, que o olhar fuzila, sem menor justificativa, muitas das vezes. Porque ela, por si só, não está no momento bom. Ela, por si só, não está no momento adequado, não está em sintonia, digamos assim, com o bem. O que nós podemos fazer? Precisamos ser o quê? Indulgentes. Respeitar. Respeitar o momento dela. Portanto, não adianta nós gritarmos, não adianta nós xingarmos, não adianta, como esse aqui é Emmanuel que está falando, né? Não adianta nós chicotearmos, né? Castigarmos. E às vezes a gente está num momento muito ruim na vida que a gente acaba descontando tudo em cima de quem? Do filho ou da filha, né? Através do castigo, através da punição. Por isso que é muito importante a prática do autoconhecimento. Nós já falamos isso aqui algumas vezes e sempre é bom lembrar, né? A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho orienta de que forma nós devemos praticar o autoconhecimento, fazer uma avaliação sobre o nosso dia, quais foram os nossos pensamentos, quais foram os nossos sentimentos, quais foram as nossas atitudes. Isso é muito importante. Por isso que Emmanuel fala dessa forma. E aí, fala, né, aqui no texto, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, calma as minhas ovelhas, orienta as minhas ovelhas. Não precisa ser dessa forma, não precisa ser na agressividade verbal, na agressividade física, não precisa. É isso que Jesus está falando aqui. Equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo, que é através da prática da caridade para com aquelas pessoas mais necessitadas que nós também vamos nos conhecer, nós também vamos saber ser mais indulgentes, mais benevolentes e perdoar mais. Continuando o texto. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Não condena, não julgue, não aponte o dedo. Quem somos nós para darmos alguma resposta à altura a alguém? A resposta, aquele lá de cima sabe dar muito bem, que é o nosso Pai, que é Deus. Ajuda ao próximo em vez de vergastá-lo, ou seja, ajude o próximo em vez de julgar, ao invés de apontar o dedo, ao invés de humilhar. Ajuda. Através de uma palavra amiga, através de um sorriso, através de um abraço. Gente, a terapia do abraço funciona. E como funciona? A terapia do abraço é um dos gestos da terapia do amor, né? Aqui no Greg fala-se muito da autocura, né? O Marco, de vez em quando, ele aparece aqui na telinha para nos explicar um pouco mais sobre a autocura. Então, a autocura é da gente se amar mais, né? Da gente se curar das nossas imperfeições, de nós amarmos mais o próximo, de a gente se amar mais, né? A cada um de nós. E uma das formas da gente se amar mais é da gente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, não fazer com que dados mentais sejam jogados contra a gente e atingindo a gente, pior ainda. Então, que nós possamos construir uma blindagem. Que blindagem é essa? É estar sempre em conexão com o Evangelho, sempre em conexão com Deus, com Jesus, com os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos nos blindar desses dados mentais que, com certeza, no dia a dia, nós somos atingidos. Esses dados são lançados contra a gente. Então vamos ajudar mais o próximo, né? Seja quem for esse próximo, detalhe, né? Seja o nosso próximo mais próximo, ou seja, aquela pessoa, seja lá quem for, que mora com a gente, né? E aquele próximo irmão de jornada, né? Ou seja, morador de situação de rua, o funcionário do mercado, o funcionário da farmácia, enfim. Esse é o nosso próximo, né?
Educa sempre. Olha só o que Emmanuel coloca. Educa sempre. O papel fundamental da educação no contexto evangélico doutrinário. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Dar o exemplo. Se necessário, use palavras. Quem disse isso? Francisco de Assis. Dê o exemplo. Se necessário, use palavras. E a melhor maneira de você dar o exemplo é você estudar, né? Estudar o Evangelho, estudar a codificação, também as obras subsidiárias, por que não? Temos aí André Luiz, Joana de Ângeles, enfim, tem um material vasto para ser estudado e não basta estudar. Nós precisamos o quê? Refletir e assimilar o que está sendo estudado para que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Senão não vai valer a pena. Não vale nada, não vale a pena eu bater no peito e falar, não, eu sei de cor e salteado as perguntas, as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. As histórias que André Luiz conta na sua coleção, desde o Nosso Lar até E a Vida Continua. Não adianta, gente. Toda a série psicológica de Joana, não adianta a gente saber isso, se nós não refletirmos, pelo menos um pouco, não tudo, pelo menos um pouquinho, se nós não assimilarmos alguma coisa e colocarmos em prática um pouquinho que seja. Essa é a finalidade da doutrina espírita para cada um de nós. A doutrina espírita não está aqui para transformar, desenvolver mediunidade, né? Educar mediunidade. Isso, claro, é importante, mas não é a essência da doutrina. A essência da doutrina é fornecer justamente essas informações, esses conhecimentos, para que nós possamos nos educar mais. Por isso que Emmanuel fala, educa sempre. Então, uma das formas de nós nos auto-educarmos, vamos chamar assim, é de justamente nós pegarmos todos esses conhecimentos e praticarmos na nossa vida, praticarmos no nosso dia a dia, né? Ser exigente para contigo mesmo e ampara os nossos enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação. Confie no tempo. Confie no tempo. Então, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises, destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Olha só que frase. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Como diz um grande amigo meu, faça a tua parte. A frase dele justamente é essa. Nas nossas conversas, uma pausa para um café, uma vez ou outra, enfim. Faça a tua parte. Então, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte, você faz a tua parte, sem querer aparecer para A, para B, para C. A proposta não é essa. É justamente um propósito de acolher. Aqui no GRESG usa-se muito esse termo, né? Acolhimento. Que nós possamos acolher o outro da melhor maneira possível, através da mão amiga, do coração fraterno, da palavra que é colocada na hora certa, no momento certo. Sem julgamento, acolher sem julgamento, né? Esse é o nosso papel. Então, que todos nós possamos ter uma excelente semana com muita paz, calma, tranquilidade, de que tudo, absolutamente tudo, dará certo. Forte abraço a todos, beijo no coração de vocês.